Paz do Senhor, amados irmãos. Hoje é com grande alegria que trazemos mais um devocional do canal Devocional com Deus. Vamos meditar em uma passagem profunda que nos traz grande esperança e segurança, que está em Hebreus 2, versos 14 e 15. O texto diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também ele, igualmente, participou dessas coisas, para que, pela morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. A carta aos Hebreus é um escrito cujo autor não é explicitamente identificado, mas acredita-se que tenha sido alguém próximo aos apóstolos, talvez Paulo ou um de seus colaboradores. Foi escrita provavelmente entre 64 e 70 d.C. em um período de perseguição aos cristãos. O livro de Hebreus tem o propósito de encorajar os crentes judeus, que enfrentavam grandes provações e estavam tentados a voltar às antigas práticas do judaísmo. O autor destaca a superioridade de Jesus Cristo, seu sacrifício e seu papel como sumo sacerdote eterno. Nesse contexto, os versículos que lemos falam do poder libertador de Jesus sobre o medo da morte e a opressão do diabo. 2 pontos de observação para evitarmos. Primeiro, não viver escravizados pelo medo da morte. O medo da morte pode paralisar a nossa fé e nos manter em uma vida de escravidão, como mencionado no versículo. Precisamos lembrar que, em Cristo, esse medo foi destruído, e somos chamados a viver com confiança na eternidade. 2 Timóteo 1,7 nos lembra que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Segundo, não subestimar a realidade espiritual. O texto fala claramente que o diabo tinha o poder sobre a morte. Às vezes, ignoramos a batalha espiritual ao nosso redor. Precisamos estar alertas e firmes na fé. Efésios 6,12 nos ensina que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal. 3 pontos positivos. Primeiro, Jesus partilhou da nossa humanidade. Jesus, sendo Deus, assumiu a nossa natureza humana. Ele se tornou como nós, experimentando as mesmas lutas e dores, para que pudesse nos salvar de maneira completa. João 1,14 nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele entende nossas fraquezas e lutas. 2 Vitória sobre o diabo e a morte. Pela sua morte, Jesus destruiu o poder do diabo sobre a morte. Isso significa que o inimigo não tem mais autoridade sobre nós. Em Cristo, temos a vitória. Colossenses 2,15 diz que Jesus despojou os poderes e as autoridades, triunfando sobre eles na cruz. Terceiro, libertação do medo da morte. Jesus nos libertou da escravidão do medo da morte. Agora, podemos viver em plena confiança, sabendo que a morte não é o fim, mas o começo de uma eternidade com Deus. Romanos 8, versos 38 e 39 declara que nem a morte, nem qualquer outra coisa, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esses versículos nos trazem uma mensagem de esperança. Jesus, ao tomar nossa carne e sangue, derrotou o diabo e a morte, libertando-nos do medo que antes nos aprisionava. Ele nos convida a viver livres, sem o peso da condenação, sabendo que nossa vitória já está garantida em Ele. Que essa verdade enche o seu coração de paz e alegria. Se você enfrenta medos ou incertezas, lembre-se de que Jesus já venceu por você. Ele destruiu o poder da morte e te chama a viver uma vida cheia de fé e confiança. Deus abençoe, amamos vocês!